E, aliás, o deputado, o senhor foi, inclusive, notícia na Isto É, e por conta da sua ação como deputado e parlamentar, sobre a questão, eu não sei se eu chamo de propinoduto, tucanoduto, se eu chamo de metroduto, isso que aconteceu com o governo do estado de São Paulo. Queria que você abordasse já em dois assuntos de uma vez só, que nós não estamos falando aqui do Alckmin agora, que é a questão do metrô, esse escândalo que me parece que está na Alemanha, que já saiu em nível internacional, e aqui no Brasil eles fazem questão de, não é escrever, embaixo do jornal, assim, como é que é isso? Alckmin, vamos... Vai por etapa, do jeito que você preferir. Marco, primeiro vamos fazer uma avaliação de como o governador se comporta. O governador, eu não tenho dúvida que ele é um dos piores governadores, não é do Brasil, do mundo, um dos piores administradores do mundo. Eles vêm sucateando, entregando a nação brasileira, interrompeu em 2002 com a eleição do Lula, mas infelizmente no estado de São Paulo continuou. Desde quando eles assumiram o governo do estado de São Paulo, eles não fazem outra coisa senão esvaziar o estado e criar peças de marketing que preservam a sua imagem. O Geraldo Alckmin, governador do estado, ele não pode negar isso, ele tem uma imagem consolidada de um bom homem, de um bom administrador. É construída a custa, sabe do quê? De pastel de vento, de nada, de sonho, de ilusão. Porque dá uma olhada para a educação, o índice de desenvolvimento na educação no estado de São Paulo. Na saúde, o que diz respeito à parte do estado. Na segurança pública, na política de agricultura e desenvolvimento, no desenvolvimento, na infraestrutura, ao preço dos pedágios. Esse é o governo do PSDB, que vendeu o estado de São Paulo, entregou o estado de São Paulo. E é um governo decadente, um governo que maltrata o servidor público, que maltrata a sua juventude, que maltrata o povo. O governador, ele vive de marketing. O governador, ele é um homem que tem uma equipe de pesquisa de marketing e se orienta por isso. Você lembra quando estourou a crise na segurança mais recente no estado de São Paulo? Sabe o que o governador fez? Levantou a bandeira da redução da maioridade penal. Não vou entrar nesse mérito. Foi lá em Brasília fazer graça. Ele é governador do estado, ele não é senador da República, ele não é deputado federal. Ele levantou essa bandeira como se fosse a solução para o problema de segurança no estado. De marketing, né, para ele? De marketing. Toda vez que a sua imagem é atacada, por exemplo, a Isto É trouxe na capa uma denúncia seríssima, que eu fui autor de uma representação em 2011, que teve frutos, e agora eu represento novamente contra o governador, dessa vez por omissão, por um esquema violento de desvio de recursos, de superfaturamento, um esquema internacional, de empresas internacionais, que vem sugando o dinheiro público no estado de São Paulo em obras, e superfaturando obras de metrô e de trens e fornecimento de equipamento. Um cartel de empresas internacionais que começa no governo do Mário Covas do PSDB. A Isto É trouxe isso na capa. O que aconteceu? Exatamente. Nas redes sociais isso acabou massificando. Estranhamente, e eu chequei isso aí, jornais do interior todo de São Paulo, a revista lançou no seu site já na sexta de madrugada, na sexta para o sábado, a capa da revista. No domingo, quase todos os jornais, inclusive de Rio Preto, tinham matéria sem propósito nenhum, do Alckmin falando da vida. Matéria positiva do seu governador Geraldo Alckmin. E ele começa com essas agendas mentirosas de inauguração do nada. Ele inaugura inaugurações. É a coisa mais louca. Ele vem aqui para anunciar quando que ele vai inaugurar. Você tem razão, é a quarta vez que ele vai inaugurar a mesma coisa em São José do Rio Preto. Então, é um governo de mentira. É um governo de ilusão, de faz de conta, que é muito eficiente na forma de se comunicar e de preservar a sua imagem. Tinha um pensamento de um dramaturgo alemão que, para analisar o governo do Hitler, dizia o seguinte: é verdade que o povo passa fome, é verdade que o Estado não se desenvolve, é verdade que a educação vai muito mal, é verdade que a segurança pública está esfacelada, mas uma coisa tem que admitir: a propaganda é boa. Então é isso, esse é o governo do PSDB. Tudo vai mal, mas a propaganda é boa. Ele vive de ilusão, Geraldo Alckmin vive de ilusão. Infelizmente, foi eleito 2 vezes governador do estado de São Paulo, e vai para uma reeleição. Deus queira que não seja reeleito, vou dar combate para que isso não aconteça, porque eu estou na Assembleia, eu conheço de pertinho
que é o governo do PSDB? Um governo corrupto, um governo lacaio, um governo que vende o Estado brasileiro e que vende ilusões para a população. Paulo Paulera, ele anda dizendo, deputado, que o senhor e o seu pai, o vereador Marco Rilo, são tidos assim como malfeitores, alguma coisa assim que querem um discurso mais acentuado, ridículo perante a população. Como é que o senhor recebe isso? Você tem uma avaliação para fazer sobre isso? Já parou para pensar nisso? À vontade, deputado. Toda vez que ele faz isso, ou atenta contra a história, a conduta do vereador Marco Rilo, que é meu pai, ou a minha, ou às vezes generaliza, eu prefiro falar bem do meu pai, a responder o Paulera, né, o presidente da Câmara, porque eu conheço meu pai. Eu não sei se todos os filhos de políticos têm orgulho dos seus pais. Eu tenho do meu. Em relação ao conteúdo político do presidente da Câmara, né, sempre quando falta política, falta conteúdo, sobra estupidez, sobra grosseria, sobra deselegância. É da vida. Então, ele erra quando ele diz que nós incitamos aquele movimento que teve na Câmara, a ocupação da Câmara, aqueles jovens que ocuparam, fica incitando eles a desmoralizar o poder legislativo. Primeiro que não são movimentos como esse de ocupação legítima, correta, histórica, bonita de se ver, que desmoralizam. O que desmoraliza, né, a Câmara são gestos, né, são comportamentos da maioria dos vereadores ao longo do tempo que desmoraliza a Câmara. Então ele erra primeiro, ele erra na forma grosseira como coloca as coisas. Segundo, ele erra no conteúdo, porque ele quer dizer então que aquelas pessoas que estavam ali não têm consciência, precisa de alguém ali ficar incitando eles a fazerem as coisas. Ora, Marco Ferreira, ele estava presente. Eu cheguei, para eu poder falar, o movimento ali colocou em votação se eu podia ter a palavra ou não. Ele não percebeu que é um movimento que se organiza de outra maneira. Demora a entender isso, porque é um político tradicional, conservador, né? Ele demora mais para entender o que está acontecendo. Estava na frente dele ali, as pessoas votaram se eu falasse ou não. Submeteram o meu direito à fala ao plenário de pessoas, de 250 participantes ali. E felizmente 90% entendeu que eu deveria falar. E aí, como qualquer cidadão que estava ali, falei e me manifestei, dizendo que aquilo era histórico, de fato era, que nunca um poder foi tão, né, exposto de uma maneira muito evoluída, muito correta, em que o povo foi lá e apresentou uma pauta, né, para os vereadores. E achei aquilo muito interessante, não é fácil. E você tentar desqualificar, aí o que ele faz? Ele escreve um artigo chamando as pessoas de baderneiro, não teve um gesto de violência, um excesso por nenhum manifestante. Aqueles, no geral, são jovens que não têm partido, não têm opção partidária, mas tem posição política. E eu fiquei muito satisfeito em ver o nível de intervenção que eu vi ali de alguns jovens. Falando sobre inclusão de perímetro urbano, sobre monopólio de transporte público, coisas como essas, importantes, que infelizmente são tratadas. Aí depois o presidente da Câmara assina um artigo, porque foi dissimulado, porque chegou até a sugerir que não ia desocupar, mas entrou na justiça e quando saiu a decisão foi o primeiro a vibrar para a Câmara ser desocupada. Então, eu achei muito legítimo aquele movimento e fui lá fazer isso, fui lá saudar e parabenizar, agradecer por morar numa cidade em que os jovens se mobilizam e fazem uma ocupação com uma pauta legítima, coisas importantes para a cidade, como foi colocada ali. E aí a resposta a mim não foi diferente da resposta que ele deu para o movimento. É uma resposta grosseira, como é peculiar da personalidade do presidente da Câmara. Mas, Marco Ferreira, eu não quero ficar debatendo grosseria e baixaria com ele pelo jornal. O que eu proponho é, de maneira fraternal, a gente discuta as coisas. O Paulera, quando ele quiser, eu discuto com ele aqui no seu programa, na Câmara, em audiência pública, um debate direto, fraternal. Vamos discutir transporte coletivo, inclusão de perímetro urbano, terceirizadas, visão de serviço público. Essas coisas que interessam, de uma maneira muito correta. Então, quando ele quiser discutir comigo,
Ao invés de ficar cometendo grosserias, me chama para o debate que eu estou à disposição para conversar com ele o que ele quiser. Você disse que ele não entende a ocupação da Câmara pela população e o processo de discussão desse grupo, por ele ser um político tradicional. Eu acho que é pior do que isso, porque eu quero entender, eu entendo já que a política que eles fazem é uma política decadente que tem que estar acabando, porque é aquela coisa da troca, do coronelismo. Não é possível que esse tipo de politicagem continue, que é só da grossura mesmo, a agressão de palavras, agressão sem conteúdo, sem pauta. Importante o que a Rosana fala, porque a Rosane coloca a questão central do Brasil. Essas manifestações, elas se construíram com pautas pontuais, mas que na verdade se resume numa pauta estrutural, que é a falência do sistema político eleitoral brasileiro. O sistema caiu. Essa forma de fazer política, ela sucumbiu, ela acabou. As pessoas não acreditam mais nisso, nesse sistema eleitoral. E não compreendendo isso, você não compreende nada. A resposta está aí na mudança. Enquanto não muda o sistema eleitoral, pelo menos a mudança tua de comportamento, de lidar com as coisas, adotar métodos mais democráticos, mais transparentes de se relacionar com o povo. E coloca muito bem essa questão, né, que a expectativa é essa. Por isso que eu sou a favor, quero aproveitar aqui do plebiscito. Sou a favor de uma reforma que, infelizmente, o governo federal acabou recuando, a presidenta teve que recuar porque não teve apoio, de uma Assembleia Constituinte exclusiva para fazer a reforma política, que acabou sendo abortada, mas o plebiscito não, o plebiscito ainda está sendo discutido, porque o povo precisa. Mas se as pessoas não sabem o que querem, as pessoas não estão pedindo reforma política, claro que estão, porque quando as pessoas falam que o sistema de saúde está muito ruim, que o sistema de educação está muito ruim, que tem muita corrupção, do que ela está falando? Está falando da administração, está falando daquilo, das regras do jogo. É isso que precisa todo mudar. Esse discurso de descrença do político, né? Ninguém acredita no político, todo político é corrupto. Não são todos os políticos corruptos, não é tudo que está podre. Só que as pessoas estão com esse discurso porque elas não estão vendo a alternativa. Então, ou nós fazemos alguma coisa, em termos, ou um plebiscito, ou uma consulta, para que as pessoas sintam que vão poder mudar, ou a gente vai ficar num impasse muito grande. Tá. E se eu queria acrescentar mais alguma coisa? Eu gostaria a passagem do Papa foi muito importante, né, no Brasil, independente se você é católico, protestante, espírita, bandista, é um líder importante, um líder religioso, espiritual muito importante e com uma característica diferenciada. Ele me surpreende muito a cada gesto, principalmente pelo nível de politização do Papa. Um Papa que, primeiro, né, o tempo inteiro ele tem um norte. O tempo inteiro ele fez falas ecumênicas para todos, falando sobre solidariedade, mas principalmente falando sobre opção. Opção. E opção significa gesto político, fazer opção pelos pobres, opção por um Estado que se desenvolva com sustentabilidade. E me chamou a atenção sobre jovens que falaram muito dos protestos, obviamente que ele devia estar muito bem informado do que aconteceu no Brasil e o que acontece em outros países no mundo. E ele me chamou a atenção quando ele falou que ele não se interessa, falou, pouco me interessam os jovens, mais ou menos assim, os jovens que não se manifestam, que não protestam. E depois disse, no outro momento, que ele ele falou, penso que vocês são jovens revolucionários. E tem gente que prefere, né, chamar os manifestantes de baderneiros, mas aí vai do conceito de como cada um está posicionado. Então, dá um destaque para isso, que eu fico muito feliz que a Igreja Católica ela tem uma influência, uma importância no mundo, e que um Papa que já se dispõe a dialogar com todas as religiões em nome de um projeto político de desenvolvimento e uma opção, um lado. E ele não só faz discurso de retórica, mas ele faz apontamentos que de fato mostram a opção, pelo menos deste Papa, e a Igreja na condução dele, pelos pobres, por um Estado
ético pela participação, pelo direito, pelo estímulo à juventude à participação política.